Vamos lá, deixa o resto do pessoal entrar. Série entrando. Bom, vamos seguir então, né? A Elza, tá faltando a Ingrid. Vamos lá então, gente. Estávamos na alternativa A da questão número 6. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a escolha no prazo de 30 dias, tá? Na verdade, esse prazo não é de 30 dias, como eu já havia falado para vocês no finalzinho, né, da nossa aula agora. Esse prazo ele é de 10 dias. Então essa alternativa está errada, OK? Vamos para a letra B, então. Na execução, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Certíssimo, é a redação do artigo 802 do CPC, tá? Então, mesmo que o juiz seja incompetente, ao despachar a petição, interrompe ali o prazo prescricional. Lembrando que interrupção é diferente de suspensão. A interrupção, gente, ela zera o prazo prescricional, tá? A suspensão, quando ele volta, ele conta do que sobra, tá? SS, suspensão, sobra, tá? Quando a gente fala de interrupção, zera o prazo prescricional, ok? Então, a alternativa B está correta, letra B está certa. Vamos para a letra C. É anulável a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Não, gente, é nula. Nula. Anulável, tá? Ela é nula nos termos do artigo 803, inciso 1 do CPC, ok? Tem que tomar muito cuidado, gente. Questão de concurso é questão maldosa. Ela vai pegar o detalhe e ela vai pegar pequenas palavras para ela poder conseguir derrubar vocês, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Nossa matéria é cheia de detalhe, né? Então, a alternativa C está errada porque ela é nula, não é anulável. E alternativa D. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos oneroso para o exequente. Ô, gente, não, né? Pelo modo menos gravoso ao executado. Aí, aqui entra aquilo que nós falamos já, que está descrito no artigo 805 do CPC. É o princípio da menor onerosidade, menor gravosidade ao executado, tá, gente? Processo de execução não é máquina de lavar roupa, né? Processo não é máquina de lavar roupa. Tem gente que acha que processo é máquina de lavar, ficar lavando roupa suja, né? Tem gente que acha que processo é meio de vingança privada. Não é, gente. Processo de execução é para dar a quem de direito o seu direito. Pronto e acabou, tá? E se puder dar a quem de direito o seu direito de forma menos gravosa à parte contrária, ou seja, ao executado, é isso que vai ser feito, ok? Então, essa alternativa também está incorreta, ok? Seguindo, questão 7. Vamos lá. Ademar é devedor de um cheque cujo credor é Manuel. Imaginando que Manuel ingresse com ação de execução, é correto afirmar que, primeiro, cheque é título executivo extrajudicial. Então, aqui a gente já sabe que a gente está diante de uma execução, processo de execução, tá? A. Sendo citado, Ademar terá 3 dias para realizar o pagamento. Caso o faça nesse prazo, terá como benefício deixar de pagar 10% de multa sobre os valores devidos. Não, né, gente? Ele de fato vai ter 3 dias para pagar,
mas como benefício ele vai ter uma redução no valor dos honorários que foram arbitrados em 10% de plano. O juiz, quando ele despacha a petição inicial da execução, petição inicial, ela estando toda em conformidade com o Código de Processo Civil, o juiz vai despachá-la determinando a citação do executado. E ele já fixa, gente, de plano, honorários no importe de 10%. Se o executado, gente, efetuar o pagamento integral da execução no prazo de 3 dias, ele vai ser beneficiado com uma redução dos honorários para 5%. Então, uma redução em 50% do valor dos honorários arbitrados pelo juiz, tá? Se ele não pagar nesse prazo de 3 dias de forma integral, ou se os embargos que ele eventualmente opuser forem rejeitados, esses honorários eles podem ser majorados até 20% do valor aí atualizado da execução, tá? Então, não tem multa aqui não, tem multa lá no cumprimento de sentença. Que lá no cumprimento de sentença por quantia, o executado é intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Se ele não efetuar o pagamento nesse prazo de 15 dias, aí sim, incide multa de 10%, honorários de 10%, é possível que haja o protesto do pronunciamento judicial e parte-se para os atos de expropriação de bens, tá? Então, aqui a questão, ela misturou, a alternativa, ela misturou um pouco de cumprimento de sentença de quantia com a execução de quantia. Vocês têm que ficar assim, ter a diferença bem nítida na cabeça de vocês, para que vocês não confundam as duas coisas. Então, essa alternativa, ela está errada, tá? Não tem essa multa de 10% aí em sede de execução. Não tem isso não, tá? O benefício vai ser a redução dos honorários em 50%. B. Manuel poderá, em sua petição inicial, declinar quais os bens de Ademar quer ver penhorados para garantir a dívida. Certíssimo. É o que diz a redação do artigo 798, inciso 2, a linha C do CPC, tá, gente? Que sempre que possível, incumbe ao exequente indicar bens do executado passíveis de penhora, sempre que ele tiver conhecimento, ok? Isso é muito recomendado, né, gente? Porque não havendo pagamento, o oficial de justiça, retornando até o domicílio do executado para fazer a penhora de bens, ele já sabe exatamente os bens que ele vai penhorar, tá? Então, a alternativa B está correta. Ela responde aí a questão direitinho. Vamos para a alternativa C. A averbação da distribuição da ação nos cartórios, se realizada por Manuel, gerará a presunção absoluta de fraude contra credores, caso ocorra a venda do bem averbado. Não, gente. A presunção, ela será relativa. Ela não é presunção absoluta, ok? Então, essa alternativa ela está incorreta. E alternativa D de dado. Ademar, ao ser citado, poderá em 15 dias proceder ao pagamento, sob pena de ser-lhe aplicada multa de 10% sobre o débito executado por Manuel. Mais uma vez, aqui tem a confusão do cumprimento de sentença por quantia com a execução por quantia. Esse tipo de questão, gente, é o tipo de questão de quem não estudou vai acabar errando, porque não vai lembrar direito o que é cumprimento de sentença, o que é execução e as especificidades. Então, numa prova de concurso, numa prova da OAB, quem não tiver estudado muito bem a matéria cai nessa questão, tá? Então, a alternativa D, ela está incorreta, porque ela aqui está tratando como se fosse cumprimento de sentença e, na verdade, se trata de um processo de execução, tá? Tá misturando, né, gente, um pouco o cumprimento de sentença por quantia com a execução por quantia. Questão 8. Assinale a alternativa correta sobre o cumprimento de sentença do Código de Processo Civil. A. Quando o cumprimento de sentença se efetuar perante juízo de primeiro grau de jurisdição, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer.
certíssima, tá? Essa alternativa, gente, é a redação literal do artigo 516 do CPC, ok? Então, essa é a alternativa correta. Questão 8, letra A. Mas vamos analisar as demais alternativas. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser imediatamente levada a protesto. Nananina não, gente. Eu só posso protestar o pronunciamento judicial após transcorrer o prazo de pagamento voluntário da obrigação. Como é que é esse prazo de pagamento voluntário da obrigação? Cumprimento de sentença, gente. O exequente, ele faz o requerimento de cumprimento de sentença, né? Faz a petição. O juiz, então, vai intimar o executado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Este prazo de 15 dias é o prazo que a doutrina chama de prazo de pagamento voluntário. No caso de um cumprimento de sentença de alimentos, gente, urgentes, o prazo de 3 dias que o executado ele tem para pagar, comprovar que fez o pagamento ou justificar a impossibilidade é o prazo de pagamento voluntário da obrigação. Eu sei, não é tão voluntário assim não, né? Porque se eu estou lá intimando ele para poder pagar, é porque não é tão voluntário assim. Eu entendo, eu também concordo com isso, tá? Seria voluntário se ele chegasse para mim e falasse assim, aqui, ó, toma, tô te devendo, aqui é o seu dinheiro. Fui condenado, né, ao pagamento de um determinado valor, toma aqui o seu dinheiro, tô te pagando. Isso seria voluntário, mas a doutrina considera este prazo em que o executado é intimado para poder fazer o pagamento como prazo de pagamento voluntário. Se não há o pagamento neste prazo, gente, aí sim há a possibilidade do pronunciamento aí, né, do protesto, do pronunciamento judicial, tá? Mas até que ocorra isso, não pode protestar. Então, a alternativa B, ela está incorreta, ok? Porque ela está em desacordo com o artigo 517 do CPC. Letra C. Em todas as hipóteses do cumprimento de sentença, a intimação do devedor será realizada na pessoa de seu advogado. Não, a gente já viu isso, nós já comentamos isso numa outra questão, tá? Intimação, ela vai ser na pessoa do seu advogado desde que haja menos de um ano do trânsito em julgado da decisão. Se tiver mais de um ano de trânsito em julgado, se ele não tiver procurador constituído nos autos, se por um acaso, gente, ele estiver sendo defendido pela Defensoria Pública, né, em sede do processo aí de conhecimento, ele vai ser intimado por meio de carta com aviso de recebimento. Se ele tiver sido citado por meio eletrônico, ele vai ser intimado por meio eletrônico. Se ele tiver sido citado por edital, ele vai ser intimado por meio de edital, tá? Então, né, tem que tomar cuidado com esses aí, em todas as hipóteses, não em todas as hipóteses, tá? Então, a alternativa C está errada. E vamos para a última alternativa aqui da questão número 8. De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, a decisão interlocutória estrangeira é título executivo extrajudicial. Não, né, gente? Está lá no artigo 515, inciso 9 do CPC. A decisão interlocutória estrangeira, assim como a sentença estrangeira, eles são títulos executivos judiciais. A sentença estrangeira ela tem que ser homologada pelo STJ e a decisão interlocutória estrangeira ela tem que ser analisada pelo STJ e tem que ser expedido o exequatur, ou seja, o cumpra-se, né? E aí ela é título executivo judicial, tá? Então, a alternativa D também está incorreta, portanto, a alternativa que responde à questão número 8 é a alternativa A. Para quem está chegando agora, Lucas, Myron, isso aqui é um exercício que eu deixei lá no SF Web, tá? É uma antiga prova minha que eu disponibilizei para vocês para que a gente pudesse fazer a revisão em cima dela, para nortear, né, um pouquinho a nossa revisão, tá? Então, ela está lá em arquivos da aula, na aula de hoje, que é a aula de revisão. Se vocês puderem pegá-la, vai ser bom para vocês acompanharem aí o restinho da nossa aula. E essa aula vai estar gravada e disponibilizada no SF Web. Ok? Então, vamos lá. Beleza, professora. Ótimo. Então, vamos seguir, tá?
Questão número 9. Em relação ao cumprimento de sentença, considere. 1. Só um adendo. Eu gosto de fazer questão, esse tipo de questão assim, gente. Quando a questão é no papel, eu dou um certinho do lado das questões que estão certas, né? Das alternativas que estão certas. Porque aí depois eu julgo lá embaixo qual que é a alternativa que responde a questão. Então, eu vou ver, a 1 tá certa? Tá certa. Então, eu dou um certinho do lado. A 2 tá certa? Tá, então eu dou um certinho. A 3 tá certa? Não. Então, eu risco. Aí depois eu vejo lá embaixo em qual que é a alternativa que vai se encaixar o que eu fiz lá em cima, tá? Como a prova de vocês vai ser eletrônica, vai ser por meio do SF Web, eu sugiro que vocês peguem um papel, tá? E anotem, né? No caso, assim, 9, por exemplo, vamos supor que fosse uma questão como essa, 9, 1, dá um certinho do lado, ou então risca, para vocês terem o controle e depois vocês conseguirem achar a assertiva que realmente ali responde a questão, tá? Eu acho que é mais fácil vocês fazerem assim. Bom, em relação ao cumprimento de sentença, considere: 1. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do co-responsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Certíssimo, a gente já discutiu isso. Para que o fiador, co-obrigado ou co-responsável seja demandado em sede de cumprimento de sentença, é absolutamente necessário que ele tenha participado da formação do título. Então, é necessário que ele tenha participado do processo de conhecimento, tá? Então, essa alternativa ela está correta, certinha. Vamos para o número 2. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Certinho, é o que dispõe o artigo 514 do CPC. Essa alternativa aqui, gente, ela tá ligada ao requisito da exigibilidade. A gente sabe que para poder promover a execução é necessário que o título seja líquido, certo e exigível. E aí o requisito, essa questão do termo ou da condição, termo, evento futuro e certo, e condição, evento futuro e incerto, o termo e a condição estão ligados à questão da exigibilidade da obrigação, tá? Então a alternativa ela está correta. 2. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo, mas não pode versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, por implicar lesão ao princípio da adstrição ou congruência. Olha só, gente, até o tenha sido deduzida em juízo está correta. O restante, por implicar lesão ao princípio da adstrição ou congruência, é que está errado. Tá? Então, a alternativa 3, ela está errada por conta do restinho. Essa redação aqui, gente, inicial, ela está descrita no artigo 515, parágrafo 2º. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Ponto. Não tem nada disso de princípio de adstrição ou congruência, tá? Então, ela está incorreta em virtude do finalzinho dela. E 4, são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia somente dependendo a obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa de prévio processo de conhecimento. Não, né, gente? Tanto as decisões de pagar quantia, quanto as obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, elas são aí tidas como títulos executivos judiciais, tá? A redação, ela tenta confundir um pouco, né, a realidade, mas a redação expressa do artigo 515, inciso 1. Tá? Tanto as decisões que reconheçam aí o pagamento de quantia, quanto aquelas que reconheçam a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisas, são títulos executivos judiciais, tá? Então, essa alternativa também está incorreta. Então, nós temos que a 1 e a 2 estão corretas. A 3 e a 4 estão incorretas. Vamos ver, então, qual que responde? A letra D de dado.
tá? 1 e 2. Ok? Então, a letra D de dado é a que responde aí a questão. E última, não menos importante. Eduardo, maior e capaz, com 19 anos de idade, comparece à Defensoria Pública, informando que seu genitor, que está desempregado, mas tem recursos financeiros, não realizou o pagamento das 2 últimas parcelas da pensão alimentícia, fixada em sentença. Diante desta situação, o defensor público deverá: a. Orientar Eduardo sobre a impossibilidade de cobrar os alimentos após o atingimento da maioridade civil, pois a exoneração do devedor decorre de previsão legal expressa. Tá errado, gente, tá? Quando a gente falou um pouquinho de cumprimento de sentença de alimentos urgentes e não urgentes, eu cheguei a falar isso para vocês. O que acontece, gente? Maioridade não é causa de cessação de pagamento de alimentos, tá? Atingiu a maioridade, gente, não quer dizer que não precisa mais de pagar pensão alimentícia. Não tem esse vínculo, não. A pensão alimentícia é fixada de acordo com um binômio necessidade e possibilidade, tá? Para alguns autores, necessidade, possibilidade, razoabilidade. Para outros, necessidade, possibilidade, razoabilidade e proporcionalidade, ok? Então, gente, quando faz 18 anos, não é assim, pluf, não precisa mais de pensão, pronto, acabou o dever, não é assim não, tá? Inclusive, para você deixar de pagar a pensão depois que o filho fizer 18 anos, você precisa de entrar com uma ação de exoneração de alimentos, porque senão a sua obrigação continua, ela não cessa com a maioridade, ela permanece enquanto a pessoa tiver necessidade. Senão seria injusto, imagina. Menina acabou de fazer 18 anos, está estudando ainda. Aí o pai, por exemplo, para de pagar a pensão. Quem que vai assumir o ônus todo do filho? A mãe. Né? Seria injusto. Ou do outro lado, gente, se o filho mora com o pai, a mãe que paga pensão, parou de pagar com 18 anos, o pai ia ficar com todos os gastos do filho sozinho, tá? Então, isso seria injusto, ok? Então, não existe isso de vincular a cessação do pagamento de pensão alimentícia à idade. Não está vinculada à idade, tá? Então, essa alternativa ela está errada. Letra B. Pedir o cumprimento da sentença, sob pena de prisão, uma vez que este débito autoriza a prisão civil do devedor de alimentos, sem prejuízo de outros meios coercitivos para o pagamento, tais como protesto da sentença. Corretíssimo, gente. Nesse caso, né, o executado ele será intimado pessoalmente por meio de oficial de justiça para, no prazo de 3 dias, pagar o valor total, justificar a impossibilidade do pagamento ou comprovar que fez o pagamento, sob pena de ser decretada a sua prisão e de o pronunciamento judicial ser levado a protesto, nos termos do artigo 517. Ok? Então, a alternativa aqui está correta, mas vamos analisar a letra C e a letra D. Pedir o cumprimento da sentença sob pena de penhora, uma vez que este débito não autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Incorreta, né, gente? Até 3 prestações sob pena de prisão. Se tiver mais do que 3, da 4ª prestação para trás, sob pena de penhora de bens. Então, vamos supor que o executado esteja devendo 7 prestações. As 3 últimas, sob pena de prisão, e da 4ª até a 7ª, sob pena de penhora de bens. Ok? Então, essa alternativa ela está errada. E letra D. Orientar Eduardo para guardar o próximo mês, uma vez que o pedido de prisão civil depende do inadimplemento de 3 prestações anteriores ao ajuizamento da ação. Não são 3 prestações, são até 3 prestações. Ficou devendo uma, pode já pedir a prisão? 2, pode? 3, pode? Sim, até 3, ok? É isso, gente. Eu acho que dá pra gente poder, né? Deu pra gente poder fazer uma revisãozinha dos pontos mais relevantes da matéria. Vou dar algumas dicas para vocês, vou sugerir algumas coisas, tá? Primeiro, gente, a resposta da questão 6
Peraí que eu vou abrir para você, que eu fechei a prova. Deixa eu abrir ela aqui de novo. Vou dar algumas dicas aí para vocês do que eu, né, assim, que eu acho que é interessante vocês fazerem, tá? Questão 6, Lucélia, letra B de bola. Ok? Interrupção da prescrição. Então vamos lá, queridos. Algumas dicas para vocês. Primeiro, quem não assistiu todas as minhas aulas, para poder fazer uma revisão, pegue pelo menos a parte escrita. Não vai dar tempo de você assistir todas as minhas aulas, né? Mas pegue pelo menos a parte escrita para que vocês possam rever a matéria, ok? Outra coisa, não percam tempo julgando a minha questão na internet para poder tentar achar ela na internet, nem a minha, nem a de nenhum outro professor. Ah, eu não vou fazer isso, eu sei que vocês não vão fazer, mas às vezes na hora do desespero, bate aquele desespero, né, gente? Aí você tenta, tá? Não adianta tentar, né? Você pode até tentar, mas você vai acabar perdendo tempo. Por isso que eu tô falando pra vocês não fazerem isso, tá? Porque vocês vão acabar perdendo tempo tentando achar na internet uma questão que não tá lá. E aí, ao invés de você raciocinar em cima da questão e tentar resolvê-la, né? Então, respirem fundo, tá? Toda a matéria que tá lá na prova a gente estudou, toda. Não tem nada do que esteja lá que não foi estudado assim e que foi falado mais de uma vez, tá? Então tá tudo lá bonitinho, tudo dentro do que a gente estudou, tá? Quem não tiver tempo aí de ver, não viu todas as minhas aulas, pegue pelo menos o material escrito, dê uma lida no código para poder se situar um pouquinho, tá? Do que é que tá acontecendo. Que a gente sabe que às vezes é muito corrido, né? E tudo, então, para vocês não ficarem perdidos. E isso vai acabar refletindo no estado mental de vocês, no estado psicológico de vocês na hora de fazer a prova. Vocês vão fazer a prova mais seguros. Outra coisa, quem não for diabético, não tiver problema com açúcar, come um chocolatinho durante a prova, tá? Por quê? Porque o chocolate, gente, ele fornece energia imediata para os neurônios, ele facilita a conexão nervosa, tá? Isso aí não é invenção, não. Isso acontece de verdade. Então, come um chocolatinho é bom, né? Dá energia imediata aí, é uma prova que é cansativa. Isso aí, isso aí eu sempre falo para os meus alunos nas provas finais e falo também. E falo também para os alunos que vão fazer o AB. Eu acho que isso faz muita diferença. Deixe uma garrafinha de água próxima a você. Se você estiver muito ansioso, muito nervoso, bebe a água. Respira fundo, tá? É só uma prova, ok? É só uma prova. Vocês têm que ser avaliados de alguma forma e essa é a forma que a gente, né, encontra para avaliar vocês, tá? É só uma prova. Outra coisa, marcou aquela questão, não desmarca, pelo amor de Deus, tá? Por que cargas d'água você acha que depois que você fez a prova toda, com a cabeça cansada, você vai rever a prova e aí vai vir uma luz divina e aí você vai mudar a questão porque ela estava errada e agora é que está certa? Por que no final da prova você é cansado, depois de raciocinar tanto, por que você acha que lá é que vai estar certo e não é que você marcou primeiro? Né? Confia em vocês, gente, tá? Mantenham a marcação de vocês. Eu sempre vejo quando eu vou corrigir prova em gabarito lá marcado certinho, aí depois vai lá, apaga e marca errado. Não faz isso. Mesmo que seja para você errar, gente, erra assim, ó. Eu errei, mas eu confiei em mim, tá? Confie em vocês. Outra dica, deixa o Word aberto, tá? Do ladinho aí de vocês, na hora que vocês estiverem fazendo a prova, ou pega uma folha de papel, eu gosto muito de papel, tá? Pega uma folha de papel, coloca 1, resposta, 2, resposta, prova de processo civil, prova de direito penal, vai colocando o gabarito de vocês, tá? Porque se acontece, Deus que me livre e guarde, mas a gente tem que pensar em tudo. Se acontece um pique de luz na casa de vocês, se acontece uma falha na internet de vocês, se acontece, acabam batendo o pé na tomada, desliga tudo, o celular de vocês acaba a bateria, enfim, gente. Vocês têm todas as respostas anotadas no papel e é só passar para a prova, tá? Só isso. Então é muito melhor do que você ficar lá depois tendo que caçar, ler de novo prova para poder responder questão, tá? Então,
atenham-se a isso também, né? Faz um gabaritozinho e tudo, tá? Salva direitinho, vai salvando as questões de vocês, né? Para não ter nenhum problema, tá? É muito tranquila a prova, no mesmo módulo que vocês fizeram no SF Web, onde vocês fizeram a avaliação inicial. Então, assim, né? Já foi testado, tá tudo ok, tá, gente? Bem intuitiva. Então, assim, vocês não vão ter problema nenhum para poder fazer. Qualquer coisa, eu estarei à disposição de vocês, os professores também, tá? Só não adianta me perguntar a questão de prova. Não adianta, tá? A interpretação é parte integrante da prova. Então, né, não adianta me perguntar porque eu nem vou responder, tá bom? Mas qualquer problema e tudo, no que a gente puder ajudar, pode contar com a gente, tá, gente? No mais é calma, tranquilidade. Se você ainda não estudou, ainda dá tempo. Ainda tem amanhã, tem sábado, tem domingo. Só não deixa para estudar na última hora. Não deixa para estudar domingo à noite na hora do Fantástico, não, viu, gente? Porque aí você sabe que você não vai estudar, não é verdade? Aí vai dar o desespero, você vai ver aquele tanto de matéria e você vai dormir, né? Acontece esse tipo de coisa, tá? E aí não façam isso então, tá bom? Mais uma vez foi um prazer dar aula para vocês nesse semestre, né? Atípico que nós tivemos, especial que nós tivemos. Agradeço a presença de cada um de vocês que ficou aqui, né? Todos os dias assistindo a aula. Muita gente que está aqui comigo hoje praticamente não faltou às aulas, tá? Outras pessoas eu sei que não estiveram ao vivo, mas assistiram aos vídeos, enfim. Agradeço demais a presença de vocês. E no semestre que vem estamos juntos, em Processo Civil 4. Nós temos uma aula apenas por semana, porque a matéria é um pouquinho menor, mas é uma matéria super especial que eu amo de paixão, que é a parte de tutelas e de procedimentos especiais. É muito legal e aí a gente fecha o processo civil. Ok, meus queridos? Obrigada, Luceide. Mas acho que é a melhor dica. Acho que é boa demais, assim. Funciona super bem, né? Professora, eu acho que eu falo em nome de todos, assim, você é excepcional. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Que isso. Eu que agradeço, carinho, viu? Gente, ó, então sucesso, tá? Para vocês, né? E qualquer coisa estou aqui. Tá Obrigado bom? por mais um semestre, Roberto. Obrigada a você, Fabrício. Então, muito obrigada, gente, mais uma vez, tá? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Tá bom, meus bens? Professora, meu abraço. Você é Oi? demais. Obrigada. Professor, você é demais. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Até o semestre que vem. Beijos. Até o semestre que vem. Beijo grande para vocês. Semestre que vem estaremos juntos, né? Só não sei se presencialmente ainda, né? Vamos torcer para que dê tudo certo, essa pandemia acabe logo e a gente consiga estar junto de novo. Tô morrendo de saudade de vocês, né? Mas estaremos juntos de toda forma. Obrigada, Myron. Viu? Amém. Um beijo enorme, então, para vocês. Fiquem com Deus. Ótima Beijo. prova. Tranquilidade. Respirem, tá? Respira fundo. É só uma prova e vai dar tudo certo. Tá bom? Então, um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, gente. Beijo. Beijo.